sinto bem mais à vontade. Toda a alegria do que a gente diz, nos tons da nossa amizade. E aonde quer que a gente vá, tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. Tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. É ou não é? Oh! Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, yeah, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, oh, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh. Continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Olá, graça e paz. É muito bom ter você aqui conosco. Estamos iniciando mais um tempo de celebração a Deus
esse momento em que nós nos dedicamos para a reflexão da Palavra de Deus, da Escritura Sagrada, e também para pensar, ser edificado através dos louvores, dos cânticos e dos hinos que nós vamos oferecer a Deus. Nós esperamos que seja um tempo abençoador para a sua vida, que seja um tempo que lhe traga esperança, uma palavra de conforto, de ânimo, de alegria. Então eu quero iniciar esse tempo de celebração orando com você, para que de fato o seu coração seja alcançado pela graça de Deus, que você perceba, desfrute e sinta o amor e a graça dele sobre a sua vida. Então eu quero te convidar agora em oração para que a gente dedique esse tempo para Deus, que seja um tempo dedicado para a reflexão da sua palavra e para sermos tocados pela sua graça e pelo seu amor. Então quero te conduzir em oração agora, onde você estiver, feche seus olhos. Meu Pai, no nome de Jesus, nós estamos iniciando esse tempo de celebração. Queremos iniciar esse momento agora dirigindo a Ti a nossa oração, pedindo que seja um tempo abençoador, que os nossos corações sejam alcançados, que os nossos corações sejam tocados pela Sua graça, que cada pessoa que agora nos assiste seja também alcançada, que a Tua graça, que a Tua misericórdia possa levar até essa pessoa conforto, consolo, ânimo, encorajamento, esperança, que a Sua graça possa ser derramada sobre a vida de todos aqueles que estão agora conosco. É a nossa oração a Ti, é a nossa súplica, no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém e amém. Nós sempre dedicamos nesse tempo de celebração um momento para oferecer hinos e louvores, e é o que nós vamos fazer agora. Então, pense bastante nas letras, nas melodias, nas canções e nos hinos que agora serão entoados. Deus também fala conosco através dos louvores, através desses cânticos. Então, nós vamos agora para esse momento onde alguns cânticos serão aqui exibidos, que você possa conectar seu coração na palavra, na mensagem que esses louvores e que esses cânticos trazem, e que Deus assim abençoe a sua vida. Vamos para esses momentos de louvor então.
Amém! Como é bom cantar louvores a Deus. Agora nós vamos para o nosso momento de reflexão, de estudo da Palavra de Deus. Eu quero te convidar para que você possa abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31. Eu quero ler esse texto com você à medida que nós formos aqui conversando sobre esse trecho da Sagrada Escritura. Então, carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 8, a partir do versículo 31. Então, deixe sua Bíblia aberta nesse texto, ou acesse o aplicativo da sua Bíblia no seu celular, no seu smartphone, ou no seu tablet. Mas encontre esse texto, ele vai ser a base da nossa reflexão. À medida que nós formos conversando aqui, eu vou lendo esse texto com você. A mensagem de hoje tem como tema: o amor de Deus não falha. O amor de Deus não falha. E é precisamente sobre isso que Romanos capítulo 8, versículo 31 em diante, trata ou fala sobre o amor de Deus, um amor que não falha, né? À medida que o apóstolo Paulo vai escrevendo essas palavras em sua epístola, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai oferecendo as razões pelas quais o amor de Deus não falha. É um texto belíssimo, um dos mais belos da Escritura. É um texto que consiste em um louvor, em um hino ao amor de Deus inesgotável, amor incansável, amor que não falha. Então, eu queria nesse momento compartilhar com você as razões pelas quais o amor de Deus não falha. Razões que estão aqui nesse texto e que eu gostaria de extrair e compartilhar com você para que pudesse abençoar a sua vida. Então, o amor de Deus não falha, é fato, mas por que o amor de Deus não falha? Quais são as razões? Eu queria então agora compartilhar isso com você. Em primeiro lugar, o amor de Deus não falha porque ele é sacrificial. O amor de Deus é sacrificial. Então quero começar a ler o texto com você, Romanos capítulo 8, versículo 31. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Eu estou lendo aqui na NVI, a Nova Versão Internacional. Paulo diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? E ele continua: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, e mais, quem ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. Paulo fala sobre esse amor glorioso, formidável, esse amor incomensurável de Deus, e ele diz que esse amor não falha, em primeiro lugar, porque ele é sacrificial. O apóstolo começa com essa pergunta: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas são estas, né? São as coisas sobre as quais ele havia tratado no decorrer de toda a sua epístola. Então, para você entender Romanos capítulo 8, versículo 31, você precisa ler toda a epístola. E anteriormente, nos capítulos que antecedem o capítulo 8, Paulo havia tratado sobre a situação desesperadora em que o ser humano se encontrava e se encontra sem Deus. Paulo havia mostrado que todos os seres humanos são pecadores perdidos, que estão longe de Deus, pecadores imersos em suas falhas, em suas transgressões, em suas iniquidades, pecadores que se rebelaram contra Deus, contra seu amor, contra a sua graça. Paulo mostrou esse estado lastimável de cada ser humano, estado esse em que os seres humanos se encontram quando estão longe de Deus, estão em rebelião, mergulhados em seus pecados, em suas iniquidades, dignos do juízo, porque afrontam o seu Criador, afrontam o Deus que nos criou e a sua lei e a sua justiça. Então Paulo mostrou o estado lastimável, desesperador em que os seres humanos se encontravam e ainda se encontram enquanto estiverem longe de Deus.
é o problema da humanidade que Paulo explicitou na sua carta, mas ele também mostrou a solução para esse problema, que foi o sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Então, diante dessa situação lastimável em que o ser humano não podia salvar a si mesmo, perdoar a si mesmo, livrar a si mesmo de um destino trágico, então nesse momento, pecadores que somos e que éramos, Cristo nos amou. E aí Paulo descreve que o amor de Deus foi derramado em nosso coração, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, para nos dar o direito da vida eterna, para perdoar os nossos pecados, para nos livrar do juízo e da condenação eterna e nos oferecer o direito de viver para sempre com Deus, eternamente. Então, Paulo falou sobre tudo isso. E aí chega o capítulo 8 e ele diz, então, o que eu posso dizer à vista de todas essas coisas? Ou seja, nós não merecíamos nada e recebemos tudo, nós estávamos distantes, mas Deus nos trouxe para perto, nós estávamos mortos espiritualmente, mas Deus nos deu vida, nós estávamos na escuridão, mas Deus nos trouxe para a sua luz, nós não merecíamos absolutamente nada, nenhum favor, mas recebemos graça, amor. O que eu posso falar diante de todas essas coisas? É a questão que Paulo coloca aqui no capítulo 8. E ele então fala sobre o sacrifício de Jesus. Ele diz, olha, o que eu posso dizer a respeito de tudo isso que eu já mencionei, descrevi, explicitei para vocês aqui nessa carta? Eu só posso concluir uma coisa: o amor de Deus é grandioso, extraordinário, incomensurável. Esse amor não falha, porque ele é sacrificial. Diz o apóstolo Paulo que Deus enviou o seu Filho. Deus não poupou o seu próprio Filho. E essa é a grande verdade da Escritura, né? Bem conhecida aquela passagem do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é sacrificial. No Filho, Deus se sacrificou. No Filho, Deus veio à Terra. No Filho, Deus veio nos resgatar, nos salvar. E Ele fez isso através do seu sacrifício. O Deus, o Pai, enviou o seu Filho. Deus, o Filho, Jesus, veio até nós e nos buscou na cruz do Calvário. Ele morreu a nossa morte, Ele pagou a dívida das nossas transgressões, Ele morreu para nos justificar, para que fôssemos aceitos por Deus, justos diante de Deus. Pela graça Ele nos aceitou. Então, por causa do sacrifício de Jesus, Ele nos concede agora o direito da vida eterna, e agora nós podemos desfrutar do amor de Deus. Esse amor é sacrificial. Por isso que o apóstolo está dizendo aqui que esse amor é tão grandioso. Ele diz, agora não existe mais condenação sobre a vida daqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus, aceitaram esse amor sacrificial. Se você aceitou o amor sacrificial de Jesus na cruz, entendeu que tudo aquilo que Ele fez por você, Ele fez para te salvar, Ele fez para te perdoar, Ele fez para te acolher, Ele fez para te oferecer um outro destino, que é a eternidade e não o juízo eterno. Se você aceita e acolhe em sua vida, em seu coração, os benefícios desse amor sacrificial de Jesus Cristo, então diz o texto, agora não há mais condenação sobre a sua vida, não pesa sobre você nenhuma condenação. Diz o apóstolo Paulo, quem é que te condenará? É Cristo que morreu, Quem é que irá de alguma maneira acusá-lo diante de Deus, acusá-la diante de Deus? Paulo diz, é o próprio Deus quem te justifica. Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz o apóstolo Paulo. Esse amor sacrificial é extraordinário. Quando você acolhe os benefícios desse amor sacrificial na sua vida, essa certeza invade o seu coração, de que Deus te ama. Quando você olha para o céu, você não vê a face de um Deus hostil, você não vê a face de um Deus irado, você vê e enxerga a face de um Deus amoroso, de um Deus que não é contra você, de um Deus que está a seu favor, que caminha com você, que está do seu lado. Muito complicado quando
alguns cristãos duvidam do amor de Deus e olham para o céu e enxergam a face de um Deus castigador, de um Deus irado, de um Deus hostil. Se você aceitou os benefícios, se você acolheu os benefícios desse amor sacrificial de Cristo na sua vida, então quando você olha para o céu, você enxerga a face de um Deus amoroso, a face de um Deus que está do seu lado, de um Deus que caminha com você. Então, meu desafio para você que ainda não acolheu, você que ainda não creu nesse amor sacrificial de Jesus, em tudo que Ele fez por você na cruz do Calvário, meu encorajamento é para que você creia no que Jesus fez por você, acolha e receba os benefícios desse amor sacrificial, para que você então desfrute do amor de Deus na sua vida, que você caminhe com a certeza de que Deus está com você, de que você é uma nova pessoa, nenhuma condenação pesa sobre a sua vida, a culpa que porventura possa esmagar sua alma e seu coração, essa culpa vai desaparecer, porque não existe culpa que sobrecarregue a alma e o coração daquele que encontrou em Cristo Jesus, em seu amor sacrificial, o perdão das suas dívidas, a salvação eterna. Então, creia nisso. O apóstolo Paulo está falando, o amor de Deus é incomensurável, o amor de Deus não falha, e não falha em primeiro lugar, porque é um amor sacrificial. Jesus se sacrificou por nós, e esse amor jamais foi visto em toda a humanidade. A mais bela história de amor foi contada na cruz do Calvário. Quem entregou Jesus para ser morto na cruz não foi Herodes por medo, não foram os fariseus por inveja ou por ciúme, nem foi Judas por ambição. Quem entregou Jesus para morrer na cruz foi o Pai, por amor. O Pai nos ama e Ele enviou o Seu Filho para que Ele levasse sobre si mesmo na cruz o peso dos nossos pecados, e no lugar então da punição nós recebêssemos salvação gratuita pela graça mediante a fé. Então o amor de Deus não falha, porque é um amor sacrificial. A cruz mostrou o sacrifício e o amor de Cristo por nós. Então, claro, esse amor não falha porque é um amor que custou a vida de Jesus por nós. É um amor indestrutível, incomensurável. Em segundo lugar, porque esse amor não falha, o apóstolo Paulo nos mostra na sequência que esse amor ele é constante. Queria que você continuasse agora lendo o texto a partir do versículo de número 35. Olha só, o apóstolo Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? Uma série de perguntas ele começa agora a elencar aqui. Ele diz: será que é a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O apóstolo Paulo elenca aqui diversas perguntas. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará desse amor? Esse amor, ele é constante. E não é um amor que oscila. Deus não nos ama menos hoje do que nos ama em relação a ontem, ou do que nos amará em relação a amanhã. O amor de Deus não oscila, o amor de Deus não é inconstante. O amor de Deus é o mesmo. Nada pode nos separar desse amor. Nada pode nos distanciar desse amor inigualável. Por que essa verdade é tão importante? Paulo coloca aqui os sofrimentos da vida, tribulação, angústia, fome, nudez, perigo, espada. De fato, muitos cristãos ainda hoje sofrem perseguição em razão da sua fé, e a história humana e a história do cristianismo está manchada com o sangue dos mártires. No decorrer de toda a história cristã, aqueles que professaram sua fé em Cristo de fato enfrentaram a morte, a nudez, o perigo, a espada. E a grande verdade que o texto está dizendo é que mesmo os sofrimentos mais angustiantes da vida não são capazes de nos separar do amor de Jesus Cristo. E essa verdade ela é importante porque quando as circunstâncias difíceis chegam, quando os momentos maus
se abatem sobre a nossa vida, temos o costume de duvidar do amor de Deus. Já parou para pensar, né, um pouco sobre isso? Ninguém duvida do amor de Deus quando as coisas estão boas, né? Mas quando as coisas estão ruins, nós costumamos, infelizmente, duvidar do amor de Deus. Quando a doença chega, quando o problema se estabelece, quando o sofrimento bate à porta da sua vida, você fica, o que eu fiz para Deus? Deus não está mais comigo, Deus me abandonou, Deus me deixou, o que está acontecendo? Você começa a duvidar do amor de Deus. E aí, nesse momento, essa verdade precisa vir à tona no seu coração com força e dizer, ei, espera aí, os sofrimentos, as circunstâncias difíceis dessa vida não significam que Deus não nos ame. Não significa que isso seja um juízo de Deus, algo do tipo, né? Muitas pessoas cristãs, infelizmente, quando atravessam as circunstâncias difíceis, elas acham que estão sendo punidas por Deus, né? E aí Paulo está dizendo, não, quando chega a tribulação, a angústia, a fome, a nudez, o perigo, a espada, ou seja, quando o sofrimento vem, isso não significa que Deus está contra nós, isso não significa que Deus deixou de nos amar, que Deus deixou de caminhar conosco. Duas verdades estão claras aqui. Primeiro, Deus não prometeu nos livrar ou nos isentar dos sofrimentos da vida. Deus não prometeu que nós não sofreríamos, ok? O texto aqui está dizendo o oposto. Paulo está dizendo, olha, a tribulação, a fome, a nudez, o perigo, a espada, os sofrimentos da vida alcançam a vida e as vidas dos cristãos. É isso que ele está dizendo. Como qualquer outra pessoa, nós enfrentamos os sofrimentos dessa vida. Deus não nos prometeu isenção dos males e dos sofrimentos da existência. Como qualquer outra pessoa, nós sofremos, nós enfrentamos a depressão, a angústia, nós estamos lidando com a mesma pandemia. Como qualquer outra pessoa, o cristão e a cristã enfrenta momentos difíceis de sofrimento, de angústia e de tribulação na vida. Faz parte da vida os sofrimentos e as angústias. Então, essa primeira verdade fica claro aqui. Deus não prometeu que nós não sofreríamos. Então, a teologia da prosperidade ela é arrasada, destruída por esse texto aqui, não é verdade? Então, desconfie de pregadores e de igrejas que proclamam a teologia da prosperidade. É uma mentira, é um engano, é uma distorção da Escritura. Paulo está dizendo aqui que nós enfrentamos a tribulação, a angústia, os sofrimentos, a escassez, as circunstâncias difíceis, mas a outra verdade que está caminhando do lado desta é que, se por um lado Deus não prometeu que nós não sofreríamos, a outra verdade é que, mesmo quando nós sofremos, nós podemos desfrutar do amor de Deus. Mesmo quando nós sofremos, Deus não deixa de nos amar. A última coisa que você deveria fazer é duvidar do amor de Deus quando os momentos difíceis chegam. A verdade da Escritura é extraordinária. O amor de Deus não falha, o amor de Deus é incomensurável. E esse amor pode ser desfrutado mesmo nos momentos mais difíceis da vida, né? A verdade que o texto está nos ensinando é essa. Não duvide do amor de Deus. Se as circunstâncias estão difíceis, se o sofrimento se abate sobre a sua vida, não duvide do amor de Deus. Não duvide. O que isso nos lembra, sem dúvida nenhuma, é do Salmo 23, por exemplo. Deus não prometeu que nos livraria de todos os vales da vida, mas ele disse, olha, quando o vale da vida chegar, eu vou atravessar o vale com você. O que o salmista expressa é essa verdade. Ele diz, olha, ainda que eu tenha que andar por um vale de sombra e de morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mesmo no vale, o pastor, o supremo e bom pastor, que cuida da minha alma, que cuida da minha vida, caminha comigo pelo vale. E eu posso desfrutar do amor do Supremo Pastor, mesmo no vale mais escuro da vida. O profeta Abacuque falou algo muito parecido. Ele diz, ainda que a figueira não floresça, né? Ele olha para o cenário da agricultura da sua época, ele olha para o cenário em que ele está inserido, um cenário de escassez, e ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, que o produto da oliveira minta, ainda que não haja mantimento nos campos, ainda assim,
eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu posso desfrutar do amor, da graça de Deus, eu posso me alegrar em Deus, mesmo nesses momentos mais difíceis, momentos de escassez, momentos de dificuldade, circunstâncias adversas. Mesmo nesses momentos eu posso desfrutar do amor de Deus, porque o amor de Deus não falha. O amor de Deus não falha. Então não duvide do amor de Deus quando as circunstâncias difíceis chegarem, porque o que Paulo está trazendo é essa certeza. Quem nos separará do amor de Cristo? Uma pergunta retórica, mas ele espera, na verdade, um enfático: ninguém e nada pode nos separar. Nem o desemprego, nem uma doença sem cura, nem um problema familiar terrível, nada pode nos separar do amor de Cristo. Desfrute dessa certeza, não permita que nada te separe do amor de Cristo. Não permita que seu coração fique abalado, achando que Deus não te ama, que Deus não está com você, que quando você olha para o céu, Deus parece que está com raio, te punindo. Não. Deus está com você, caminhando com você, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nas circunstâncias mais complicadas. Deus não deixa de te amar, Ele continua te amando e Ele está com você, Ele está do seu lado. Creia nisso, desfrute dessa verdade e da presença e do amor dEle, mesmo nos momentos mais difíceis. O que nos diferencia, o que diferencia um cristão de um não cristão, não é o sofrimento. Ambos sofrem, mas é que o cristão passa pelo sofrimento desfrutando da presença, da companhia de Deus, do amor de Deus que consola, que conforta, que traz encorajamento, que traz ânimo, que traz esperança, que traz forças. E isso faz uma diferença enorme. Então creia nessa verdade e desfrute dessa verdade. Em terceiro lugar, por que o amor de Deus não falha? A terceira razão é a seguinte: o amor de Deus não falha, não somente porque esse amor é sacrificial, não somente porque ele é constante, mas também porque esse amor aqui glorioso, do nosso Deus, ele é inabalável. Os últimos versículos dizem assim, versículo 38, acompanhe na sua Bíblia: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, ou principados e potestades, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação, nenhuma criatura, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a certeza inabalável que nós temos no amor de Deus, que esse amor não pode ser destruído por nada. Aquela pergunta que Paulo diz, quem nos separará do amor de Cristo, agora é respondida. Diz ele, nada, nem a morte, nem a vida. Nem a morte, porque para aqueles que acreditam no Senhor Jesus Cristo, a morte não é o ponto final, a morte não é o fim da história. Existirá a ressurreição, a vida eterna. Então a morte não pode nos separar mais do amor que está em Cristo Jesus. E nem a vida, ou seja, as coisas dessa vida, as coisas que nos trazem sofrimento nessa vida. Paulo diz, as coisas que nos trazem angústia e sofrimento dessa vida, por mais terríveis que elas sejam, estas coisas desta vida não podem nos separar do amor de Cristo. Diz ele, nem anjos, nem principados e potestades, ou seja, nenhuma força invisível ou espiritual pode te afastar de Deus. Tem cristãos que têm certo medo, de espíritos malignos, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, o maligno não pode tocar em sua vida. Então eles têm a certeza absoluta de que as forças hostis espirituais não são capazes de nos separar do amor de Cristo Jesus. Diz o apóstolo Paulo, nem a altura, nem a profundidade. Ele está se lembrando aqui do Salmo 139, é o Salmo de Davi. Você se lembra desse Salmo? Davi chega um momento em que ele faz um questionamento, ele diz, para onde eu poderei fugir da sua presença? Se eu subir aos céus, lá o Senhor está. Se eu fizer a minha cama, minha casa, no mais profundo abismo, ainda lá a tua mão me alcançaria. Aí diz ele, se eu pegasse as asas da alvorada e chegasse até as extremidades do mar, ainda lá a tua mão me sustentaria e me guardaria.
Paulo se lembra desse salmo e ele diz: nem a altura, nem a profundidade, não existe lugar tão alto, nem lugar tão profundo que o amor de Deus não possa nos alcançar. Onde quer que você esteja, o amor de Deus está sobre a sua vida, a graça de Deus está sobre você, a mão de Deus há de te sustentar, não importa onde você esteja e em que lugar você se encontra, seja no lugar mais alto, no lugar mais baixo, Deus está com você. Paulo diz: nada pode nos separar, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados e potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Essa verdade, ela é extraordinária. Nada pode te separar do amor de Deus. Suas falhas, seus tropeços, seus enganos, as suas dúvidas, os seus momentos de fraqueza, as coisas do presente, as coisas que o futuro ainda trarão, os momentos difíceis do agora ou os momentos difíceis que ainda virão sobre a nossa vida, nada pode nos separar do amor de Deus. Tenha essa certeza absoluta em sua vida. E eu quero então orar por você agora, para que essa verdade da palavra de Deus possa ser acalentada no seu coração, possa encontrar espaço na sua alma. E uma vez acolhendo essas verdades aqui, desse amor que não falha, porque é sacrificial, porque é constante e porque é inabalável, acolhendo essas verdades da palavra de Deus no seu coração, você receba encorajamento, força, ânimo, esperança, que você receba hoje alegria no seu coração. Eu quero orar por você para que isso aconteça em sua vida. Então me acompanhe em oração, junte-se a mim em oração. No nome do Senhor Jesus, feche seus olhos. Meu Pai, nós lemos a Tua Palavra, nós permitimos aqui que a Tua Palavra falasse ao nosso coração e as verdades que ela nos trouxe, que todas essas verdades sejam acolhidas por nós e que uma vez acolhidas em nosso coração, essas verdades produzam frutos, que essas verdades tragam consolo, conforto, ânimo, alegria, esperança para aqueles cristãos que duvidam do Teu amor, para aqueles cristãos que, hora ou outra, eles ficam duvidosos, eles acabam questionando se o Senhor os ama de fato, que eles possam experimentar a Tua presença, o Teu amor, a Tua graça, onde quer que eles estejam, que eles sintam a Sua mão sustentando as suas vidas. Dê a eles a certeza inabalável do Teu amor que não falha, que nada pode separá-los do Seu amor, nada pode distanciá-los do Seu amor. O Senhor nos ama, o Senhor está conosco, nada pode nos acusar, porque o Senhor nos justifica, nada pode nos separar do Teu amor, nem as circunstâncias mais difíceis dessa vida, nada pode nos distanciar do Seu coração. O Senhor nos ama e ponto final. Que essa verdade tão gloriosa possa fortalecer o coração e a vida de cada pessoa agora, trazendo alegria, conforto, encorajamento, esperança para enfrentar os momentos difíceis e complicados que nós estamos enfrentando. Então aqueles que estão caídos, que eles possam ser erguidos, os que estão desanimados, que eles sejam animados, os que estão tristes, que possam se alegrar, os que estão desencorajados, que possam ser encorajados, os que se sentem distantes do Senhor por causa de falhas e pecados, que eles recebam perdão e desfrutem do seu amor. E aqueles que agora estão conosco e ainda não aceitaram os benefícios do seu sacrifício amoroso, a salvação, ainda não confessaram a Jesus como o Senhor de suas vidas, eu quero pedir que Teu Espírito possa agora, em seus corações, trazer sobre eles a necessidade de se entregarem ao Senhor Jesus, desfrutarem desse amor, desfrutarem dessas verdades gloriosas, sentir a Sua presença, terem os seus pecados perdoados e terem a certeza da vida eterna, saber que nem a morte e nem a vida pode separá-los do Teu amor. Essa é a minha oração agora, e que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre todos aqueles que agora estão conosco nesse tempo de celebração. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora para o nosso momento de contribuição cristã. É o momento em que nós agradecemos a Deus pelo emprego que temos, pelos recursos que nós temos,
E fazemos isso expressando a nossa gratidão a Deus através da nossa contribuição cristã. Paulo explica na sua carta aos Coríntios, sua segunda carta aos Coríntios, que a contribuição cristã ela precisa ser feita com alguns critérios, né? Primeiro, ele diz que tem que ser dentro de suas próprias condições. Ele diz, olha, quem tem muito, ofereça com generosidade. Quem tem pouco, então analise, né? Para que não falte o necessário para a sua vida. Então, dentro de suas condições, analise a sua contribuição cristã e faça isso. Faça isso com alegria, diz o apóstolo Paulo. Outro critério que ele estabelece para a contribuição cristã, ele diz, olha, não faça com pesar, faça com alegria. Não vai adiantar nada uma contribuição com o coração pesaroso. Então, se você tem condições agora de fazer isso, faça isso com generosidade, faça com alegria, expressando sua gratidão a Deus. Então, Deus tem te dado muito e agora é o momento em que você analisa suas condições e então oferta com generosidade e dentro das suas condições. É importante enfatizar isso. Analise seu coração, analise a sua vida e faça isso então com critério, faça isso com a verdade do seu coração e com a realidade da sua vida. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Eu quero orar por você. Muitos já estão atravessando momentos difíceis em decorrência de toda essa instabilidade econômica que se abate em nosso país, em nossa realidade social e econômica. Eu quero pedir que Deus abençoe sua vida. Muitos já estão enfrentando desemprego e outras circunstâncias complicadas. Eu queria que você se unisse a mim em oração agora, especificamente em razão disso, para que Deus abençoasse a sua vida. Eu quero conduzir então essa oração com você. Feche seus olhos mais uma vez, se una a mim em oração. Meu Pai, no nome de Jesus, mais uma vez nós nos dirigimos em oração a Ti, agora no momento da contribuição cristã, aqueles que irão contribuir financeiramente para a Tua causa, para a igreja, para que pessoas sejam abençoadas, para que a Tua igreja seja sustentada e mantida e outras pessoas sejam abençoadas e alcançadas pelo Seu amor e pela Sua graça. Que o Senhor esteja abençoando a vida daqueles que agora estão contribuindo com generosidade, dentro de suas condições econômicas e financeiras, que a Tua mão seja sobre a vida deles, cuidando, abençoando, provendo o necessário. Muitos daqueles que estão conosco agora já estão enfrentando momentos muito difíceis em decorrência da crise econômica. Que a bênção do Senhor seja sobre a vida deles, os que estão desempregados, que estão passando por momentos de aperto financeiro, que a mão do Senhor seja sobre a vida deles, trazendo bênçãos, ajudando, auxiliando, provendo o necessário para o seu lar, para a sua casa, para a sua família, para a sua vida. Que o Senhor possa suprir as necessidades de cada pessoa agora que está nos ouvindo. Em sua graça, cremos que o Senhor está fazendo isso e há de fazer isso para louvor e glória do Teu nome. Então é assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Nós estamos chegando então ao fim desse tempo de celebração a Deus. Entoamos cânticos e louvores, paramos por um momento para refletir na palavra de Deus, na Escritura Sagrada, abrimos o coração para que as verdades da palavra falassem ao nosso interior, à nossa alma, e que essas verdades possam trazer encorajamento, ânimo, alegria, esperança para o seu coração. Que você desfrute do amor de Deus e da graça dele em sua vida, hoje, agora e sempre, porque nada e ninguém pode te separar do amor de Deus. Que Ele te abençoe, que Ele te dê uma semana abençoada e até o nosso próximo encontro.